Olá, queridos, saudações em Cristo. Quero deixar para a nossa meditação 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10, que assim está escrito. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. É uma passagem conhecidíssima. Porém, é importante observarmos aqui que o texto nos faz uma declaração importante. Primeiro, disse a mulher ao marido, ou seja, mostra-se que esta mulher ela tem uma comunhão, um cuidado ali em observar aquele homem que passa. Diz as Escrituras que eles têm observado que passa sempre por nós, ou seja, naturalmente todos os dias, ou de vez em quando, mas um vez em quando constante. E isso nos chama a atenção em relação a esse texto. Diz ainda, passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. Observe que os adjetivos são importantes. Homem, santo homem, homem de Deus. Santo homem, homem de Deus. No sentido comum, nós observamos a palavra que está aqui, vem o termo kadosh, santidade. Então nós observamos aqui homem de Deus, no hebraico, Ish Elohim, homem de Deus. E aqui você observa que ele não é somente homem de Deus, ele é homem de Deus porque ele é santo. De alguma forma, aquela mulher via naquele homem uma santidade. E essa santidade e essa vida desse homem de andar com Deus, naturalmente despertou o desejo de fazer o bem, porque aquele homem fazia o bem, por ser um homem de Deus, pelo menos é a conotação textual. Mas eu quero ainda observar que na própria Bíblia Sagrada vemos que o ministério está ligado ao ofício, ao cargo, à função. E entende-se que pela palavra de Deus que cada um tem um ministério dado por Deus. E dentro dessa passagem, nós iremos mencionar sobre 5 coisas importantes e que deve estar presente em nosso ministério. Claro que podemos ainda dizer que o ministério está vinculado ao chamado de Deus. O ministério é aquilo que Deus confiou ao seu servo e geralmente desenvolvido com o talento ou dons dado pelo próprio Espírito Santo. E de alguma forma sentimos vocacionados por Deus. Podemos ainda dizer que o ministério é o serviço que fazemos para Deus. E estamos sempre à disposição do Senhor. Mas em detrimento a tudo isso, é importante observarmos que o que não deve estar em nosso ministério. Primeiro, a ganância como teve Geazi. 2 Reis, capítulo 5, versículo 22 e 25, mostra que justamente Geazi, de uma forma gananciosa, ele quis pegar uma bênção por aquilo que ele não fez, ou seja, um milagre que não ocorreu nas suas mãos, que foi justamente o milagre que o Senhor operou na vida de Naamã, e Geazi se sentiu, neste caso, viu a oportunidade, como um oportunista, buscar para si algum tipo de benesses. E, infelizmente, ele colheu a lepra. Então, cuidado com a ganância de Geazi. Segundo ponto, a busca da glória pessoal, pois a glória pertence a Deus. 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 11 e 12, assim está escrito: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Glória a Deus! Então nós observamos mais uma vez como é importante no nosso ministério darmos a glória que pertence ao Senhor, não buscar a glória pessoal. Muitos hoje estão buscando glória através de muitas coisas, e riquezas, e benesses, e trocas, enfim, achando que são alguma coisa em detrimento a um poder que não lhe pertence.
E quero, com esta palavra, te motivar a continuar fazendo a obra de Deus. Mas cuidado, não carregue no seu ministério a busca pela glória pessoal. Terceiro, o que não deve estar em nosso ministério, a grandeza e altivez. Pois é importante que Ele, o Senhor, cresça e que eu e você diminua. João, capítulo 3, versículo 30. Batista foi muito claro em dizer sobre isso. A importância da grandeza sempre pertence a Deus. E quem sabe você está achando que o ministério é glamour. Quem sabe você acha que ser pastor está relacionado às finanças. Algumas pessoas estão enganadas. Ser pastor é renúncia, é amar realmente as ovelhas, é ter cheiro de ovelha, é buscar quem está perdido. Mas ainda, pregar a palavra, devemos estar sujeitos a muitas situações que muitos não gostariam de estar, porque a verdade, muitas vezes, ela machuca, ela vai de encontro às feridas. É como um remédio que muitas vezes, para poder sarar, ele tem que trazer justamente um ardor, um gosto, às vezes não muito bom, e muitas vezes nós experimentamos, muitas vezes forçado, mas ali está a cura. A mesma coisa é a mensagem precisa ser genuína, verdadeira, confrontar, libertar, trazer vida, trazer restauração e trazer as bênçãos de Deus. Quero ressaltar agora 5 coisas importantes para o ministério com base nesta passagem bíblica. Primeira coisa, a proteção do Senhor. O versículo nos diz: um quarto junto ao muro. Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso socorro presente na angústia. Então, importante aqui é a proteção de Deus. Ministerialmente, nós nada somos sem a presença e a proteção de Deus na nossa vida. Segunda verdade, descanso, o descanso em Deus. Quando diz uma cama, disse, pois, a palavra do Senhor lá em Êxodo 33, verso 14, é uma expressão de Moisés dizendo, o texto diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para fazer descansar. É Deus falando a Moisés, ou seja, Senhor, não me retires da mim aqui a tua presença, eu só irei se a tua presença for comigo. Então o Senhor diz, a minha presença irá contigo para fazer descansar. Então o descanso em Deus no ministério, ele é importante. Uma cama fala do descanso do Senhor, não do comodismo, mas do descanso em Deus. Terceiro elemento, o ponto importante é o alimento da palavra, quando diz uma mesa. Ou seja, no Salmo 23, versículo 5, diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, preparas uma mesa perante mim. Ou seja, o Senhor é que nos alimenta, o Senhor é que nos sustenta por meio da sua maravilhosa palavra. Então, no ministério, precisamos nos alimentar da palavra e não somente querer alimentar os outros. Precisamos deixar esta palavra entrar em nossos corações. Quarta verdade, ou quarto ponto importante, a posição celestial dada por Deus. Quando diz uma cadeira, e ele diz o texto que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Uma cadeira está falando da nossa posição. Valorizemos a posição que o Senhor tem nos dado. Nós, muitas vezes, temos observado pessoas que não valorizam a sua fé, não valorizam o estado da oportunidade de ir à casa de Deus. Mas como é bom nós valorizarmos justamente a posição que o Senhor tem nos dado. Último ponto, a glória de Deus. Um candeeiro. Lá em Jó, no capítulo 29, verso 3, está escrito: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. A glória de Deus, neste caso, ela é importante na nossa vida. Para crescermos espiritualmente, para permanecermos na posição, para que tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que a presença de Deus permaneça na nossa vida. Podemos ainda afirmar que instrumentos fundamentais não podem faltar no dia de hoje, como vida de oração, jejum, leitura da palavra, a unção do Espírito, a dedicação, a vocação que o Senhor nos confiou e como orientou o apóstolo Paulo,
revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 19. Pense nisso, fique firme, não desista, que a mão do Senhor continue sobre você e sobre o seu ministério. Deus te abençoe.